TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Deixa eu passar a bola para o nosso Bruno Mazzoni, que vai organizar do ponto de vista gráfico, ou aprofundar do ponto de vista gráfico, o que foi antecipando o Guilherme Cunha. Brunão, bem-vindo. É um dia absolutamente agitado. O nosso Caio Melo, nosso produtor serelepe aqui, está em paralelo de olho em Cláudio Cajado. Qualquer movimentação ou pronunciamento de Cajado junto à imprensa, a gente para tudo aqui e faz a cobertura especial. Os detalhes que foram antecipados pelo contato que a imprensa teve com o texto, o relatório dele a respeito do novo arcabouço, já foram muito repercutidos, mas não significa que não possa haver mais incrementos e novidades. Então, prioridade total para isso em paralelo, um sinal de respeito e prestígio a você, investidor que nos acompanha. Brunão, é um dia agitado por esta novela, mas também pela mudança da política de preço da Petrobras. O gancho que eu usei para colocar o Guilherme para conversa é o mesmo gancho que eu uso para te colocar também. A Petrobras tem todo o direito e toda a capacidade institucional de chamar para si a política de preços que ela quiser chamar. E vai lidar com os ônus e com os bônus de diferentes ângulos a respeito disso. O problema é quando vem uma nova política de preços sobre a qual pouco se sabe. O problema é quando se comunica que vai haver uma nova política de preços, mas não fica claro a maneira pela qual vai se dar essa nova política de preços. O problema, Bruno, é quando esse recado da nova política de preços é muito mais abstrato do que concreto. E aí dá margem para todo investidor preencher com o que ele quiser. E geralmente é com viés de venda. Bom dia e bem-vindo. É isso, Léo. Bom dia para todos vocês. Uma ótima terça-feira para todos no estúdio aí, para quem nos acompanha no YouTube também, na TC Station. O mercado adora notícia ruim, adora notícia boa. Eles só não suportam a incerteza. A incerteza é a coisa mais fácil de se definir a tendência de mercado, que é para baixo. Tá? Notícia ruim, talvez com a Magalu, por exemplo, teve um preju e suba pra caramba Bruno, hoje. Notícia boa. Bruno, eu vou pedir desculpas a você. Neste momento, o Cláudio Cajado, relator do novo arcabouço fiscal, está falando ao vivo. Você segue conosco. Vamos acompanhar, então, o relator que está fazendo uma apresentação neste sentido, dando detalhes sobre o arcabouço fiscal. Temos imagens aqui. Ele está, neste momento, apresentando esse slide e falando em cima destes números. Vamos acompanhar. Nós preservamos no texto original, mas incluímos no texto da lei complementar, em vez de ficar como estava originalmente na LDO. A obtenção, portanto, da meta de 2024 será um déficit zero, exige um aumento da arrecadação de ordem de 120 bilhões, nível em torno de 18,7% do PIB, nível de 2022 histórico. Passando. O projeto de lei complementar do Executivo, o intervalo e a proporção de crescimento real da despesa em função da receita poderia ser alterado pela LDO. Nosso substitutivo incorporou esses parâmetros, que são as balizas, na lei complementar, o que dará maior estabilidade, passando a ser permanente, contido esse conceito no artigo 5º do substitutivo. Mantidos os percentuais que limitam o crescimento real da despesa. O crescimento real da despesa, igual a 70% ou 50%, versus variação real da receita, com intervalo de 0,6% a 2,5% no teto. O crescimento da receita depende da inflação, da legislação tributária e do PIB. O crescimento médio do PIB no Brasil, no período de 1996 a 2022, foi de 2,2%. Por isso aí, o teto até 2,5%. E o crescimento real da receita é bastante sensível aos ciclos econômicos e com atipicidades. Próximo slide. A regra que alimenta o crescimento real da despesa, a variação real da receita. O crescimento real da receita, 70% a 50%, vezes variação da receita no intervalo de 0,2%. Então, no slide aí, vocês podem ver que você tem até 2,5%, não é? Se você atingir o crescimento da despesa, da receita em 2,5%, você tem ali a possibilidade de até 1,75% de você fazer o crescimento da despesa cumprindo a meta. E o crescimento da despesa, não cumprindo a meta, você vê que ele fica limitado, né, até a 50%. Então, você tem o limite máximo de 2,5% ao ano e o limite mínimo de 0,6% ao ano, que é o intervalo de crescimento da despesa. Passa. Regra do teto, despesas incluídas e excluídas. No substitutivo, é o artigo 3º, parágrafo 2º substitutivo. O fato de uma despesa ser obrigatória ou meritória não é critério para a exclusão do teto.
Despesas que decorrem de repartição de receitas são excluídas do teto porque não pertencem à União. E as despesas excluídas do teto continuam sujeitas ao resultado primário. Isso é muito importante. Estando ou não no teto, ela implica na obtenção do resultado primário. Então, as receitas primárias, você tem aí as receitas que pertencem a outros entes, por exemplo, como o imposto de renda, não é? Que não é só da União, e você tem as transferências das despesas primárias, transferências constitucionais, são aí FPE, Fundo de Participação Moeda Americana dos renovando Estados, máxima intradiária, 0,23% de ganho, R$ 4,922 é o que temos agora. A curva de juros está pedindo 4 pontos base e meio a mais nos prêmios e o Ibovespa futuro está caindo 0,16%. Falando agora de algumas das despesas que não vão se submeter aos gatilhos de contenção de gastos, o relator do novo arcabouço fiscal, Cláudio Cajado. Do total das despesas do governo federal. Então, vamos lá. Foram excluídas do teto de gasto. Repito, apenas 1% do total das despesas. Créditos extraordinários, né? Crédito extraordinário não poderia e nunca esteve. Aí está o despesas sancionais, como a Justiça Eleitoral. Despesas neutras do ponto de vista fiscal, doações, convênios, etc. Despesas com receitas próprias, por exemplo, Instituto de Ensino, Ciência e Tecnologia. Inclusive, nós colocamos aí as escolas militares, porque os alunos pagam as mensalidades, então essa verba desses pagamentos também estão fora, porque tem neutralidade orçamentária, e a questão dos precatórios relativa ao encontro de contas, com base na Constituição Federal, artigo 100, parágrafo 11 e 21. Estão incluídas no teto o aumento de capitais de estatais, piso de enfermagem de Fundeb. Atenção. É algo importante, porque aqui são os pontos específicos da proposta que vão se submeter ao contingenciamento de gastos em caso de descumprimento da meta fiscal. Vamos ouvir. A lógica de estar dentro do teto é uma lógica de proteção, diferentemente da regra do teto de gasto, que estando fora se só tinha crescimento pela inflação. Hoje, estando dentro do teto, como está o Fundeb e está o piso da enfermagem, você tem a proteção da correção da inflação e o ganho real acima da inflação. Fundo Constitucional do Distrito Federal, então também veio para o teto. Ok? Próximo slide. Resultado primário excedente, uso em investimento. Incentivos a investimento, artigo 9º do substituto. Sempre que houver superávit primário acima do limite superior da banda da meta, 70% será exclusivamente destinado a investimentos, desde que não ultrapasse 0,25% do PIB. Ou seja, quando você tem o excesso da meta, acima daquela banda de 0,25%, por exemplo, o ano que vem é 0%, ultrapassa com a margem de até 0,25, para mais ou para menos. Então, eles fazem, por exemplo, 0,30, acima do 0,25 da margem, né, da banda. Aí, o que ultrapassar, 70% será exclusivamente destinada a investimentos. E desses investimentos, nós colocamos obras paralisadas e inacabadas. O Cajado está comentando aqui, digamos que o cenário mais legal para o governo, né, e para o país como um todo, com a arrecadação mais gorda, cofres públicos mais abastecidos e o que fazer com esse excedente em relação ao superávit primário. Foi o que eu disse. Vamos lá, outro slide. Piso para investimentos. O substitutivo mantém um piso para investimento no montante do PELOA de 2023, que dá algo em torno de 78 bilhões de reais. Inclui inversões financeiras do Minha Casa Minha Vida e o valor será atualizado pela inflação IPCA, que dá no total 78 bilhões, cerca de 0,75% do PIB. Outro slide. Mecanismo de controle das metas de resultado primário. A elaboração do orçamento, atenção, artigo 3º, parágrafo 1º substitutivo. Na elaboração do orçamento, a meta do exercício anterior ao da elaboração da lei foi cumprida? Muito bem, se foi cumprida, o limite de crescimento real da despesa será de 70% da variação real da receita. Se não foi cumprida, aí o limite de crescimento real será de 50% da variação da receita. Ok? Vamos lá. Agora, durante a execução orçamentária, durante o ano, artigo 6º e 9º do substitutivo, a meta do exercício anterior foi cumprida? Se não foi cumprida,
aí você aciona as medidas de ajuste que eu vou falar mais adiante. Se está dentro do intervalo, ou seja, se for 0, entre 0,25 menos e 0,25 mais, tá ok. Se tiver acima do intervalo, aí você pode destinar até 70% do excedente, limitado a 0,25% do PIB, cerca de 25 milhões para obras de investimento, além dos 78 Agora, que já o que mais interessa para a gente de mercado é o primeiro cenário sobre o qual ele vai falar daqui a pouco, que são os mecanismos de contenção das despesas em caso de descumprimento da meta fiscal. Nós temos neste instante o Ibovespa Futuro, à medida que ele fala nesses tais enforcements, indo para o 0 a 0, já não caem quando caíam, 110.065 pontos, o Indifut caminhando para a estabilidade. Moeda americana sobe apenas 0,07% agora, R$ 4,912. Curva de juros pedindo 4 pontos base a mais nos prêmios. Vai ser sempre apurado no ano seguinte, em fevereiro. Aí segue para acionamento das vedações do artigo 167A da Constituição Federal. 2, redução do limite de despesa do próximo exercício. Lei orçamentária anual de 70% para 50%. Presidente pode enviar projeto de lei complementar propondo suspensão ou gradação das vedações até a próxima apuração anual. Essas medidas devem compensar o desvio apurado, mas na frente eu vou falar também. E segue para que o Legislativo examine se as medidas são suficientes para compensar o desvio. Pode suspender total ou parcialmente as vedações contidas no artigo 107A da Constituição. Então vamos lá. Descumprimento do resultado primário, medidas de ajustes. O substitutivo aciona de forma gradual vedações previstas nos incisos do artigo 167A da Constituição Federal. No primeiro ano de descumprimento. Atenção. Veja que eu estou colocando o primeiro e vai ter o segundo ano de descumprimento. Então, no primeiro ano de descumprimento, aplicam-se as seguintes vedações, contidas no artigo 6º do substitutivo. Primeiro, criação de cargos, empregos ou funções que impliquem aumento da despesa. Fica vedado. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Criação, majoração de auxílios, vantagens e benefícios de qualquer natureza. Criação de despesa obrigatória. Medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referido no inciso 4 do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Criação e expansão de programas e linhas de financiamento, remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação de subsídios e subvenções, concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Observação. Todas essas medidas valem apenas por um ano. Se no ano seguinte a meta for atingida, as medidas deixam de valer, elas caem automaticamente. Ou seja, não cumpriu a meta, entram as medidas, cumpriu a meta, elas automaticamente deixam de prevalecer. Poderá o presidente da República propor ao Congresso Nacional a suspensão parcial ou a gradação dessas vedações, previstas nesse artigo, demonstrando que o impacto e a duração das medidas adotadas será suficiente para a correção do desvio. Adota-se essa mesma lógica que vigora para estados, Distrito Federal e municípios. Antes, a União se colocou fora dessas condições e permanecia estados e municípios. Agora não. Todos os entes federados têm a mesma lógica e a mesma sanção prevista nessa regra fiscal. Preservados os parâmetros da política nacional da lei de valorização do salário mínimo. Isso entrou ontem, que é um excludente. Ou seja, aqui no artigo 8, tem medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação. Nós estamos excepcionalizando o salário mínimo. O Bolsa Família já está excepcionalizado, porque é uma despesa obrigatória, e o salário mínimo, nós, no Colégio de Líderes, ontem resolvemos retirar essa possibilidade de, não atingindo a meta, ele não ter um ganho real. Ou seja, caso haja descumprimento da meta fiscal, o Bolsa Família já estava preservado, o salário mínimo como política de Estado endossada por Lula também fica fora. Se você entendeu bem, no caso de um ano sem o cumprimento das metas fiscais, ficam limitadas por gatilho. A criação de cargos e novas despesas obrigatórias, o aumento dos auxílios e benefícios, o reajuste de despesas obrigatórias acima da inflação, exceção feita ao salário mínimo, concessão ou ampliação de incentivo tributário e criação ou expansão de programas de crédito, remissão ou renegociação que ampliem subsídios ou subvenções. Persistindo o descumprimento da meta pelo segundo ano consecutivo, aí nós teremos mais 3 vedações adicionais.
São elas proibição de qualquer aumento ou reajuste em despesas com pessoal, contratações de funcionários, ressalvadas contratações em caso de vacância e realização de concurso público. Seguimos acompanhando Cláudio Cajado, relator do arcabouço fiscal, com as suas considerações. Enquanto isso, há um clima de melhoria. O Indifut estava quase no 0-0, voltou a recuar 0,15%, 109.965 pontos. O dólar estável, curva de juros quase neutra. Continuam a ser bimestrais. O governo queria de 4 meses, nós colocamos agora de 2 meses. Descumprimento da meta, punibilidade. Atenção. Aí que estava um grande ruído em relação a essas questões de... Vamos ver se vai haver punição para a presidência da República. Está contido no artigo 7º do substitutivo. O substitutivo prevê que o descumprimento do limite inferior da meta de resultado primário não configura infração à lei de responsabilidade fiscal, desde que, primeiro, tenha sido adotado no âmbito da sua competência as medidas de limitação de empenhos e pagamento, preservado o nível mínimo de despesas discricionárias necessário ao funcionamento regular da administração pública, conforme limite estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o responsável, ou seja, o gestor, não tem ordenado ou autorizado medida em desacordo com as vedações previstas na lei complementar. Observação: as medidas de ajuste e vedação podem ser moduladas pela mensagem do presidente da República enviada ao Congresso Nacional. Segunda observação: o substitutivo não altera a legislação atual referente a crimes de responsabilidade e de improbidade administrativas. Elas continuam valendo. A lei não alterou, nem era cabível que fizesse qualquer alteração nesse sentido. Então, nós estamos tratando aqui de sanções administrativas. As demais, crime de responsabilidade e improbidade, continuam valendo, mas não está aqui no bojo da lei, não foram alteradas, continuam valendo como sempre foram. Controle adicional, último slide, proporção da despesa obrigatória em relação à despesa primária total. Artigo 8º do substitutivo. O substitutivo recupera a disposição do artigo 109 da ADCT, que será revogada quando da entrada em vigor da lei complementar. Se a proporção de despesas obrigatórias, isso é importante, ultrapassar 95% das despesas primárias, aplicam-se as vedações do inciso 1 a 9 do artigo 167-A, medida de ajuste. Ou seja, são dois gatilhos. No não atingimento de meta, você passa a contingenciar e tem as vedações, e o outro quando as despesas obrigatórias ultrapassam 95% das despesas primárias. Dá-se o mesmo procedimento do não cumprimento da meta. Então, são dois enforcements em termos de vedações com base no artigo 67A da Constituição. Despesas que crescem mais do que o parâmetro teto pressionam as demais. Por quê? Chegou o Volpe aí. Ele está meio... A gente fazer um parênteses aqui. Faz um comentário paralelo nesse momento, o Cláudio Cajado. Pessoal, sendo honesto com vocês, não ficou claro para mim, imagino que para ninguém, a maneira pela qual poderá haver algum tipo de punição ao Planalto caso não haja cumprimento das metas fiscais. Ao mesmo tempo em que Cláudio Cajado pontua que não seria um crime específico de responsabilidade, ele complementa a menos que e traz várias variáveis. Então não há uma clareza muito grande nesse eixo. A gente está fazendo uma pesquisa paralela para aprofundar e revisitar para você. Nesse sentido, o teto de gastos e outros mecanismos eram muito mais claros, não tinham tanta nebulosidade. Vamos ver em quais parâmetros ou moldes haverá esse questionamento do Palácio do Planalto em caso de descumprimento. As vedações relacionadas aos gastos ficaram claras, a gente pontuou e pormenorizou aqui. Agora, senhoras e senhores, o Ibovespa Futuro está caindo 0,20%, acentuou o viés de baixa, 109.890 pontos. O dólar voltou a subir com um pouquinho mais de fôlego, 0,13% de ganho, R$ 4,916. E a curva de juros pedindo 3 pontos base e meio a mais nos prêmios. Seguimos ouvindo o relator Cláudio Cajado. E permitir que a vedação não as alcance. Bom, e no final, garantimos pelo menos 5% de despesas discricionárias para que as obrigatórias não tomem 100% as discricionárias. Será que vai concluir? Ele estava falando do último slide, o Cláudio Cajado. Querem essa distribuição da apresentação? Vai fazer a apresentação chegar às mãos dos outros deputados. Então seja feita a vontade desses jornalistas tão queridos.
E aí Já os tá na jornalistas senior, né? vão acessar cada um dos pontos ou cada uma das páginas do documento. Ele está se dirigindo à imprensa predominantemente, naturalmente que há deputados também na sessão acompanhando este detalhamento. Não, manda essa daqui que tá boa. Essa que eu E o acabei de Cláudio apresentar. Cajado vai fazer a entrega, portanto, da apresentação. Os jornalistas estão sedentos pelo texto. Sim, manda para nós aqui para a gente ver com calma o detalhe a detalhe. Vamos ver a conclusão. Se vocês desejarem fazer algumas perguntas, nós temos aí 25 minutos. 25 minutos para perguntas agora. E aí a nossa estratégia de cobertura muda um pouco. O Caio Melo vai acompanhar em paralelo as perguntas dos jornalistas. Caio, prioridade total, havendo uma pergunta que toque especificamente no que o tomador de decisão, agente de mercado precisa, você nos aciona e nós vamos direto para a sequência de Cláudio Cajado. Em paralelo, eu preciso ouvir várias vozes. A primeira é por direito e mérito. Vai com o glorioso Bruno Mazzoni. Vou pedir muita objetividade, Bruno. A gente tem muitas coisas para tratar. Vou pedir a você um compilado em relação a Petrobras, Indifut e Dalfut, os pontos principais. E aí, na sequência, a gente vai desenrolando. Por favor. Vamos lá, Léo. Estou compartilhando com vocês já o gráfico da Petrobras. Então, pessoal, Petrobras muito provavelmente deve abrir em queda. Tá? A primeira paradinha aqui tranquila, que eu acho que vai acontecer 25,9, mas o principal suporte com essa nebulosidade, como o Léo falou, em relação à sua política de preços, até que a incerteza seja sanada para bom ou para ruim, pessoal, 22 e 22, 22 e 36, seriam os dois grandes pontos ali. Já era alvo esses 26 e 21. Sobre o índice, pessoal, consolidado, então eu não vejo nenhuma grande oportunidade para a gente aqui, tanto na compra como na venda, talvez venda a partir dos 110,400 e compra, sinceramente, no 109,300, talvez, tá? São dois pontos ali desse pronunciamento que por hora não fez grande preço. O mercado não balançou muito com esse pronunciamento até o momento. Vamos ver nas perguntas agora. O dólar, pessoal, tem o 4,927,5, 4,937, 4,938,5 aqui como principais pontos de resistência e o principal suporte por hora tá 4,886 seria o principal suporte, Léo. Obrigado, Bruno Mazzoni. Já aguenta aí que eu te devolvo a bola com os gráficos de commodities e dos Estados Unidos. Não vamos abandonar o nosso protocolo. Antes, no entanto, dois urgentes no painel Mover Pro. Na sequência, o Corleta traz um balanço do que foi a apresentação de Cláudio Cajado, eventuais novidades. E o Caio buscou fazer uma apuração paralela a respeito dos mecanismos de punição. Eu vou reforçar isso. Antes, o urgente. Estados Unidos. Núcleo de vendas no varejo tem avanço de 0,4% em abril, é exatamente como o consenso imaginava. E com isso a gente vai lá e complementa com outra informação. Ponto importante, não se confunda, eu me referi ao núcleo de vendas no varejo americano, veio em linha com o consenso. Agora, quando a gente abandona o núcleo e vai para as vendas no varejo num sentido amplo, a notícia é muito boa, pensando no afrouxamento da condução da política monetária de um Fed mais solto, tranquilo, complacente. Por quê? Porque as vendas registraram alta de 0,4% em abril, o consenso apontava para 0,8%. Portanto, veio metade do que o consenso estimava. Diego, em complemento a essas evidências, vamos com você, fotografia do pré-mercado americano, faltando praticamente uma hora para a abertura do à vista, no pique. Tudo ainda no vermelho, viu, Léo? Dow Jones é o que mais cai, 0,29% agora, 33.317 pontos para o Dow Jones Futuro. S&P Futuro recuando 0,19% aos 4.142 pontos. Nasdaq Futuro é o que menos cai, 0,11% no vermelho, 13.454 pontos. Falando rapidinho também dos títulos da dívida americana, yields de 10 anos estão pedindo 2 pontos base a mais de prêmio para 3,52% de rendimento anualizado, enquanto os yields de 2 anos estão estressando 3 pontos base e dando ao ano para o investidor 4,04%. Léo. São 9h32. Pessoal, obrigado pela participação. Já a gente vai para a interatividade. A gente já registrou aqui os 2 superchats. Tem pergunta também do outro lado. Deixa dar uma acalmada e a gente passeia por algumas das interações de vocês. Continua muito pegado o programa. Corleta, agora eu quero ouvi-lo. Eu deixei no ar a questão de serviços divulgados pelo IBGE. Nós repercutimos só no informativo. Queria um pouquinho de olhar analítico. Mas a prioridade é eu te perguntar qual o balanço a respeito das falas do Cláudio Cajado. A grande novidade, na minha forma de perceber, passa pelos mecanismos de sanção ou de punição ao governo em caso de descumprimento das metas fiscais. Nesse sentido, as sanções, e nós ouvimos o momento em que ele falava isso, vão ser administrativas, portanto, descumprir meta não será uma infração. No primeiro ano de descumprimento, vai haver apenas a proibição do aumento de benefícios, salários de servidores e de outros pontos que eu destrinchei aqui em síntese ao que disse o Cláudio Cajado. No primeiro ano, se descumprirem essas sanções administrativas. Havendo descumprimento pelo segundo ano, aí as vedações
aliás, se houver o descumprimento pelo segundo ano seguido, mais vedações. Se, no entanto, logo no segundo ano, houver uma compensação de modo a zerar o descumprimento da meta, as vedações do ano anterior caem. Mas do ponto de vista punitivo, parece ser um texto mais frouxo mesmo em relação à responsabilidade fiscal para o Palácio do Planalto. Coleta. Olha, Léo, eu vejo como muito positivo, tá? Essa apresentação do Cajado. Eu acho que esses gatilhos de limite da despesa era algo que faltava nesse arcabouço fiscal. Vejo como positivo, tá? Eu acho que o criminalizar o descumprimento de meta cria um incentivo errado, tá? Cria um incentivo de metas frouxas. Inclusive, isso a gente conversou lá em Brasília, quando eu estive algumas semanas atrás, com o Rogério Seron, do secretário do Tesouro. Eu fiz essa pergunta para ele. E ele falou, o problema de criminalizar é que você dá um incentivo à meta não ser ambiciosa, né? Ou seja, se vão abrir um processo de impeachment por não atingir o resultado primário, então coloca uma meta de primário mais baixa, entende? Então, eu acho que esse tipo de incentivo, ele é um incentivo perverso. Eu acho que suspender concurso público, suspender reajuste do funcionalismo, suspender criação de novas linhas de gasto obrigatório, já são medidas duras, já são medidas ali bem mais fiscalistas do que as que a gente tinha no arcabouço fiscal apresentado anteriormente. Então eu vejo o saldo como positivo. Em relação ao volume de serviços, Léo, é o 25º mês consecutivo de alta na comparação anual. O segmento de serviços segue acelerando bastante, segue como sendo o principal fator aí, de sustentação da atividade econômica, por um lado positivo, e pelo lado negativo também, de sustentação da inflação. Especificamente em março, o IBGE aí divulgou que o volume de serviços foi puxado por transportes. Então, transportes aí cresceu 3,6%, acima do volume total de serviços, cresceu 0,9%, e acabou puxando essa alta aí no setor de serviços, Léo. Obrigado, Coleta, em especial pela síntese. Acho que um bom compilado do que você acabou de trazer é que o setor de serviços já está 12,4% acima do nível pré-pandemia. De fato, há um aquecimento enorme. E se eu ouvir bem o texto, 25º mês seguida de alta no que diz respeito à base anualizada quando a gente pensa o volume de serviços, dados do IBGE. Coleta já volta a conversar conosco. Pessoal, reforçando alguns pontos, e aí é ouvir o Gui e na sequência a gente volta a conversar com o Bruno Mazzoni. Só reforçar algumas questões. Ficou muito claro na fala de Cláudio Cajado, e eu fiz questão de reforçar, o Bolsa Família já é despesa obrigatória, veio inclusive com batida de martelo do Supremo Tribunal Federal, decisão de Gilmar Mendes. Isto posto, foge a qualquer capacidade de restrição do gasto. É diferente do salário mínimo, que foi excepcionalizado, de modo que o ganho real fica mantido. O único ponto é que se houver descumprimento direto da meta fiscal, o reajuste vai se dar apenas e tão somente pela inflação, pelo menos para equiparar o poder de compra aí sem ganho real. Havendo o cumprimento da meta fiscal, é o reajuste da inflação mais o acréscimo real para valorizar o salário mínimo. Isso está posto. E aí a gente vai ver outros mecanismos à medida que avançamos aqui. Por exemplo, o governo federal pode, sob a luz deste novo arcabouço, caso aprovado, propor alterações nas metas. Ou seja, pode haver uma flexibilização das metas que foram apresentadas há pouco. Mas, neste caso, o Congresso Nacional teria que aprovar. À medida que o tempo vai avançando, a gente vai se ligando e vai repercutindo com você. Se a meta não for cumprida por 2 anos seguidos, o Bolsa Família fica sem aumento. É mais duro e mais rigoroso. Mas aí seriam 2 anos de descumprimento na sequência das metas fiscais. São 9h38, Guilherme Cunha. Queremos ouvi-lo também, meu parceiro. Bem-vindo de volta aqui. Nós temos o Indifut caindo 0,25%, 109.855 pontos. A moeda americana avançando 0,21%, R$ 4,920. E a curva de juros pedindo agora, e me parece máxima intradiária em boa parte dos contratos, 6 pontos base em média. O seu olhar sobre a temperatura do mercado de futuros, sob a luz de tudo que foram esses últimos 35 minutos.
Boa, Léo, e não mudo em nada, tá? Aquele nosso pensamento que qualquer alta do índice a respeito desse discurso do arcabouço, ou seja, qual o objetivo que seja as compras, acima dos 110, 110.400, é muito difícil chamar comprador de um formato consistente, tá? Então eu acredito que tenhamos a volta, tenhamos a alta, mas a queda durante o dia, ela é mais previsível, tá? Ou agora, no momento dessa movimentação de perguntas, nós estamos tendo uma volatilidade adicional na parte do índice futuro. E a mesma coisa o dólar, viu, Léo? O dólar deixa subir, vai romper o 4,927, tá com essa cara, tá com esse volume, mas também na contraponta, ao chegar lá na faixa do 62, caso realmente chegue até lá, é puramente vendedor e tende a voltar para querer romper o 4,927. Curva de juros idem, né? Como você muito bem agora pontuou. Pô, 2 anos, Léo, quanta coisa acontece em 2 anos, né? E rompendo essas movimentações por 2 anos, quais que serão as consequências? Então a gente tem que pegar ponto por ponto, né? Finalizar esse discurso aí a respeito do arcabouço para que nós tenhamos uma vida mais fácil para poder direcionar o dia. Por hora, índice para baixo, dólar mais estável e para cima, e a curva de juros naturalmente pedindo um pouco mais de prêmio, Léo. Mandar um super abraço pro Davi Ximenes, ele mandou o caixinha deles, mandou o recadinho dele aqui, like 212, meu Expresso da Manhã no ponto ideal. Obrigado, Davi, um prazer ter a sua audiência, companheiro e parceiro de todas as horas aqui na nossa cobertura de mercado. E nós tivemos uma outra caixinha mandada pelo Rafael Vieira, é caixinha deles. Ele quer saber de Magalu e de Via. Perguntando aqui pra você, Gui, se são recuperação judicial até o final de 2023. Quer dizer, tá apostando numa pegada ou checando uma pegada bem pessimista a respeito de Magalu e Via. Então, sob a luz dos resultados de Magalu, que foram divulgados ontem, queria que você armasse um comentário pro mercado à vista em cima do varejo. O que você tá estimando pra hoje? Pô, Leozinho, com enorme prazer, viu? Porque Magazine Luiza, nós havíamos comentado na data de ontem que se viesse um mísero R$1, o papel decolaria e iria direto e reto para a movimentação do 508, 518. Pois bem, não fez o dever de casa e trouxe mais de 300 milhões de reais de ré nesse primeiro trimestre, frustrando qualquer perspectiva dos analistas e players do mercado. Qual que é a devida consequência esperada para o movimento de Magazine Luiza? Curto prazista, né? Então, quando você pega o restante do balanço, você vê que principalmente nessa parte do marketplace, ela coloca como venda recorde, né? E aí a parte dos custos e queda de lucratividade sugere com que de fato a queda de juros possa vir a ajudar e muito na parte de contemplar novos movimentos de lucratividade e aí sim revisitar a parte de lucratividade. Curto prazo, Léo, em cima dos R$4,50 é uma resistência, é o principal ponto protagonista para o nosso ouvinte ficar de olho. Pode voltar para uma região lá dos R$3,80, que é uma baita de uma compra. O objetivo, o alvo lá do 508, 5018, só atrasou, né? Então ele permanece como alvo, mas atrasa naturalmente aí, muito provavelmente, na próxima reunião do Copom, que nós teremos um fluxo maior. A culpa, digamos assim, não foi puramente, realmente só da Magazine Luiza, tá? A taxa de juros pressionou e tirou boa parte da possibilidade do brilho da companhia apresentar lucratividade. Na outra ponta, Via, eu já sou bem mais pessimista, porque nós temos algo mais a ser inserido, que é não só a parte do trabalhista, mas o risco sacado. Coisas que a Magazine Luiza não contempla. Então, os dois estão ruins, mas Via num cenário muito mais difícil, recuperação judicial ainda é cedo para cantar bola, mas eu não isento a possibilidade. Agora a Magalu, se estragar a festa, estraga só no curto prazo, o alvo está desenhado ainda. 9h42, complementos às falas de Cláudio Cajado, que segue respondendo aos jornalistas na Câmara dos Deputados. O arcabouço, basicamente, de acordo com ele, não pode ser sustentado sem aumento das receitas. Aqui não há, enquanto a gente viu um colega jornalista fazendo uma próxima pergunta para ele, aqui não há nenhuma grande notícia, apenas a constatação de que realmente é preciso incrementar as receitas, o que passa, na visão do relator do PP, por um incremento de arrecadação que também vai permear
a questão de taxação para as apostas digitais, eletrônicas, esportivas, a questão do CARF, ele não usa a expressão, mas fazendo eco, com base nas declarações do ministro da Fazenda, a revisão dos chamados jabutis, benefícios fiscais que não se traduziram em expansão dos modelos de negócio, formação de emprego e aumento de arrecadação para o país, etc, etc, etc. Eu digo que não há notícia porque já se sabia, desde a PEC da transição, que contratou bilhões e bilhões de reais com mais custo em prol de questões sociais, que o governo deveria correr atrás ou de cortar despesas para otimizar e priorizar esses gastos sociais ou incrementar receita. E desde o primeiro dia, o que se fala é de incrementar receita. Aqui um ponto importante e uma percepção do nosso produtor, o Caio, que está fazendo o monitoramento. De acordo com o tom e as próprias pistas que Cláudio Cajado vem dando, ele está quase sugerindo que o PP deve aprovar tudo isso sem problemas. Ele é do PP, é o relator da matéria e pensando em governabilidade ou mesmo formação de base, é uma pista importante para o Palácio do Planalto. A gente sabe que ainda vai levar alguns dias para ser votado. O regime de urgência deve ser pautado para quarta-feira, mais conhecida como amanhã. Deve haver aprovação, ninguém pauta regime de urgência se não há um mínimo consenso para que seja aprovado. Do contrário, é uma derrota acachapante. Isto posto, aí sim, com a urgência, na semana seguinte é que a gente deve ter o martelo batido e, na sequência, o texto chegando ao Senado, sem crime de responsabilidade. Fazendo aqui um balanço do eixo punitivo desse arcabouço fiscal em caso de descumprimento da meta, sem crime de responsabilidade. Caso necessário, será obrigatória a realização de contingenciamento, bloqueio de recursos, como é hoje. As despesas com o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, no entanto, não poderão ser contingenciadas. O texto inicial enviado pela Fazenda tornava os contingenciamentos opcionais. Então já há aí uma novidade a respeito dos mecanismos de contingenciamentos, de acordo com o que fez, em cima do seu relatório, o deputado Cláudio Cajado. Sobre essa questão punitiva, e com isso eu fecho, aí nós vamos com o Diego para a foto do pré-mercado americano e na sequência o Bruno Mazzoni mergulha nos gráficos. O eixo punitivo ele tem de fato no mínimo esses dois olhares. Há uma linha mais ortodoxa que diz, se não houver uma punição muito clara em relação ao descumprimento da meta fiscal, não há incentivo por parte do Planalto em buscar o cumprimento da meta em si. E há uma outra linha que diz, buscar algo muito rigoroso em caso de descumprimento é obrigar o Palácio a trazer metas, como foi a linha que o Coleto endossou, muito frouxas, muito fáceis, muito fracas, para não ter qualquer risco de haver enquadramento de crime de responsabilidade. É uma das críticas que se fez às metas fiscais do governo anterior mesmo. Quer dizer, deixa eu afrouxar bastante a meta, sob o risco de eu colocar um desafio muito grande para mim e ser punido por consequência depois. Você opta aí pela visão que mais sentido faz para você. O fato é que, do ponto de vista punitivo, é um arcabouço muito mais leve do que era o teto de gastos ou mecanismos anteriores. E do ponto de vista da sustentação fiscal, ele tem mais resiliência, me parece, né? É um texto que tem mais espaços, margens para ajustes, inclusive com a bola rolando, o que de um lado não engessa e de outro lado quebra um pouco mais a previsibilidade. São 9h46, o mercado vai digerindo isso da seguinte maneira: a Ibovespa Futuro está caindo 0,16%, 109.950 pontos, a moeda americana está avançando 0,17% a R$ 4,920 e a curva de juros vai pedindo uma média de 5 pontos base e meio em toda a sua extensão, contratos curtos, contratos médios e contratos longos. Diego Kerber, a foto do pré-mercado americano, que ainda repercute 16 minutos atrás, dois urgentes que nós trouxemos aqui na nossa cobertura, sobre o núcleo de vendas do varejo americano e as vendas cheias do varejo nos Estados Unidos. Olha, a soma das duas evidências mostra uma atividade mais fraca, sobretudo quando a gente olha para as vendas no sentido amplo. Vieram em 0,4% de aceleração, se esperava 0,8%. Vamos ao pré-mercado americano e depois é terreno para Bruno Mazzoni mergulhar nos gráficos. Exatamente. No pré-mercado americano vai em linha com essa percepção, viu, Léo? O Dow Jones continua caindo 0,25%, 33.313 pontos. O S&P Futuro está recuando 0,20% aos 4.141 pontos, enquanto o Nasdaq Futuro é o que menos cai, mas ainda assim no negativo 0,14%, 13.450 pontos. Falando dos títulos da dívida americana, yields de 10 anos estão pedindo 2 pontos base a mais de prêmio para 3,52% de rendimento anualizado, enquanto os yields de 2 anos estão pedindo aproximadamente 1 ponto base a mais de prêmio, rendendo ao ano para o investidor 4,02%.
Vou atualizar também a situação, Léo, porque além disso, há pouco a gente estava até dando uma olhada no que a Loretta Mester, né, diretora do Fed, estava falando neste momento. Então, inclusive, daqui a pouco, Rafael Bosch, que também está previsto para falar lá nos Estados Unidos. Vou trazer alguns dos principais destaques das falas da Loretta Mester. Ela estava falando sobre a política monetária, disse que o Fed tem compromisso de levar a inflação de volta a 2%, que é a meta lá nos Estados Unidos. Afirma que a inflação traz riscos sobre o curto e longo prazos. Diz que a taxa neutra de juros mais baixa pode voltar, que a estabilidade de preços é chave para termos uma economia mais saudável nos Estados Unidos, falas dela, e ela não comenta sobre perspectivas de política monetária de curto prazo. Então esses foram os principais destaques das falas de Loretta Mester lá nos Estados Unidos. Eu vou acompanhar também em paralelo as falas do Rafael Bosch, que daqui a pouco a previsão é que ele comece a falar 5 minutos antes das 10 horas da manhã, e aí a gente traz as atualizações para vocês. 9 horas e 48 minutos, vamos embora então, Bruno Mazzoni, o espaço é seu, agradecer a forte audiência, quem nos acompanha, deixa o like na nossa transmissão, muita gente está nos conhecendo hoje, se inscrevam no canal do YouTube do TC também. Chegou, likeou, é a nossa regra aqui, pessoal. Muito obrigado pelo prestígio. Brunão, os gráficos da vida, terra do tio Sam e commodities. Vamos lá, Léo. Começo com DXY para vocês. DXY, curva de juros, yield de 10 anos e S&P, pessoal, todos laterais. Então, a notícia de hoje, o dado de hoje, na verdade, para eles, na gringa, não movimentou muita coisa. Então, estão todos ali no 0 a 0 ou muito próximo disso. Não é hoje que a gente vai engatar uma tendência, tá? Então, o DXY quieto. Curva de juros também aqui quieta, querendo se animar um pouquinho mais. Tá? Então vamos olhar o yield aqui, se ele dá um primeiro sinal, né, para a gente vender S&P ou comprar S&P, por exemplo. Mas por hora, todo mundo aqui consolidado, o que não é fato recorrente no mercado americano. Se vocês olharem para esse gráfico do S&P que eu estou projetando para vocês agora, em nenhum momento, desde o topo histórico lá de janeiro de 2022, ele lateralizou. Então é um momento bastante peculiar aqui para o S&P, mas ele não sai do lugar. Então faz aqui não sei quantos expressos da manhã que eu trago para vocês aqui as mesmas informações, porque o S&P não se move, assim como o DXY e também curva de juros americana. O rock and roll tá no Brasil aqui, na gringa, pelo menos nos Estados Unidos, não. Minério de ferro, olhando para o ciclo do minério de ferro, aqui eu coloco para vocês toda a queda de 2014 até 2016, como muito importante, o que isso proporcionou para o nosso Ibovespa, né? O quão ruim foi, e o petróleo caiu ainda mais, e depois o fundo de 2016 até a máxima de 2021. Nesse momento, pessoal, a gente está vivendo o minério de ferro também próximo de consolidação. Então, o minério de ferro comprador para essa segunda quinzena de maio, porque tocou nos nossos pontos de suporte, mas tem resistência ali no 113 e no 117,40. Mais comprador do que vendedor, o minério de ferro dentro de uma tendência consolidada. E o petróleo, esse é o cara mais difícil, né? O ativo mais difícil para mim para fazer leitura, que ele não sai do lugar aqui, apesar de estar no suporte. Então a volatilidade da semana passada, que é esse candle aqui, e dessa semana, no momento, não trazem para a gente nenhum frisson para o petróleo. Então a Petrobras tem caminho livre para ceder um pouquinho. Obrigado ao Bruno Mazzoni, dá uma descansada, Brunão, volta na faixa das 10h15 para o mergulho do Avista. Um abraço, Bruno. Café. Valeu, Léo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.